Cara, eu tô muito feliz, galera. O nosso Mengão estreou na Libertadores com vitória. Flamengo 2, Cusco 0. Temos aqui as análises do programa Linha de Passe e vamos ver agora o que eles vão falar da vitória do Mengão, dessa estreia do tetracampeão da Libertadores, rumo ao pentacampeonato. Deixa o like se você é Mengão, se você tá feliz, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora! É clássico contra o Fluminense e o Flamengo tendo que pontuar para não deixar o Palmeiras também distanciar muito não ali, porque, né, tem um jogo a menos o Flamengo, mas já tem essa preocupação ali. Aliás, uma boa estreia, torcedor que está infelizmente acostumado a ver o Flamengo ter dificuldade na fase de grupos, o Flamengo... Pera aí, agora sim, galera. Começa já espantando um pouco esse fantasma aí, hein, Pedro Ivo? Esse gancho é bom, William. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a estreia do Flamengo. Muito surpreso porque a rotina do Flamengo está até levantando isso antes do jogo. Nos 2, 3 últimos anos, o Flamengo, nos 4 primeiros jogos da Libertadores, sempre ganhava apenas um. Sempre chegava na quinta e na sexta rodada com a corda no pescoço. A primeira fase, o que tinha de tranquila para o Palmeiras, por mérito do Palmeiras, tinha de sofrimento para o Flamengo. Aí você soma a isso uma altitude. E hotel especial, e oxigênio no vestiário para o intervalo. E a impossibilidade pelo local de viajar no dia, ou seja, potencializando o efeito. Tudo jogava contra para você olhar e falar, nossa, que cenário de drama. E eu não me lembro, num passado recente, de ter visto um Flamengo tão confortável em campo num jogo contra o adversário em altitude. E é claro que qualquer um pode virar e falar, mas você também está falando da baba, que é o Cusco, o antigo Real Garcilaso. Mas pegou cada baba aí e se complicou o Flamengo. Muita baba, na altitude ou não, em primeira fase, e ele se complicava. Exato. E assim, mas é um time bem fraco. É um time muito fraco. Só que, por exemplo, o Alcas, que venceu o Flamengo, era maravilhoso. O Milionários, que arrancou empate. Então, assim, era um Flamengo que ele me pareceu minimamente acostumado. Ele entendeu que sair acelerando o jogo não é legal. Sair correndo igual um desesperado do começo do jogo e talvez não conseguir fazer o resultado, depois a perna vai pesar. Sair querendo pressionar lá na frente também não vai funcionar. Então o Flamengo começou a dosar. Você olhava para o Bruno Henrique, era o ponto fora da curva, e uma atuação assim impressionante. Ele que não era titular há muito tempo, ele corria além do que se espera e além do que os outros faziam. Então o Flamengo muito tranquilo. No primeiro tempo ali você sai com a sensação de já era para estar 1, já era para estar 2. Daqui a pouco vão estar lamentando. O Flamengo, em que pese, repito, é fraco o time do Cusco, é limitado, não causou nenhum dano, parecia que também não tinha nenhum costume em jogar na altitude, sabe? Agora, é interessante como o Flamengo conseguiu se portar. E aí você teve um Bruno Henrique, a figura do Bruno Henrique muito interessante, o cruzamento, a testada que ele dá, e aí tempo de bola, tudo que envolve. E no final ali o Arrascaeta, até perguntei aqui porque estava me deslocando para o estúdio, fui ver o gol. Depois já é uma coisa muito mais do Cusco querendo se lançar, não tem costume de se lançar, tem menos costume ainda de se defender contra um time de qualidade. A Arrascaeta que entrou fresco ali. E o Luiz Araújo também. Tenta uma bola. O Luiz Araújo já tinha dado o chute de longe. Interessante. O Flamengo entende muito mais que o chute de fora da área não necessariamente é para você acertar o gol que vai fazer gol todo mundo. Testa o goleiro, é bola rebatida, é bola que causa ali um certo desconforto para a defesa. Por ali. E no segundo tempo entrou o Arrascaeta fresco, tentou uma bola, tentou qualidade, pega o rebote, faz o 2-0. Agora, isso tudo posto, a gente tem que falar sim de arbitragem. Agora, é o Flamengo diferente do ponto de vista de jogar na altitude na primeira fase de Libertadores e se sentir confortável. Até as escolhas que o Jardim fez por necessidade e também por opção dele, ele escolheu jogadores que permitissem ao Flamengo jogar mais direto. O desenho do meio de campo é interessante. Colocou Everton Araújo e De La Cruz, que são jogadores mais diretos. Ele não tinha Pulgar e Jorginho, mas ele muda essa característica. Para um jogo em que ele atacaria mais espaço. Em um jogo em que ele atacaria mais espaço, faz mais sentido ter o Pedro de 9 ou ter o Bruno Henrique para atacar a profundidade? O Bruno Henrique. O Paquetá, que os melhores momentos, não foram muitos, mas os melhores momentos do Paquetá na temporada foram no lugar do Arrascaeta, na função central. O Plata, tão criticado, que quase saiu, que é um jogador de pouca habilidade, de pouca técnica, mas de muita intensidade, pelo lado esquerdo, né? Raro ver o Plata pelo lado esquerdo. Então ele fez opções de um Flamengo mais físico, mais direto. E o jogo passou muito pouco pelo meio, de lado a lado, porque o Cusco também tentou um jogo direto com pouquíssima qualidade, ofereceu pouquíssima resistência, pouquíssimo trabalho ao Rossi. E o Flamengo também no jogo direto poderia ter vencido com ainda mais conforto no primeiro tempo. Foi uma
para todo esse contexto, adversário fraco, desfalques, altitude, o Flamengo jogou bem lá no Peru. Mas tem as questões de arbitragem que fizeram parte do contexto também. Eu acho assim, só antes até da gente entrar na coisa da arbitragem, Sim, primeiro assim, o Paquetá, eu achei que foi muito bem no melhor momento do Flamengo no jogo, que foi o primeiro tempo. Isso. E aí eu acho que assim, isso é importante para ele, né? Porque houve ali aquele primeiro jogo logo depois da convocação, que ficou todo mundo de olho e o Paquetá vai muito mal. Bragantino. Foi Bragantino, foi o jogo, exatamente. Foi ele hoje joga onde a seleção pensa em utilizá-lo. E aí depois ele já entra bem contra o Santos e hoje ele joga onde a seleção pensa em utilizá-lo e seria um jogador diferente para essa lista. Então acho que é importante para ele uma atuação como a que ele teve hoje no primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi superior do Flamengo em relação ao que foi o segundo tempo. E para mim muito mérito do treinador que não tem medo de usar o elenco. Até porque, convenhamos, se o técnico do Flamengo for ter medo de usar o elenco, nós estamos perdidos, né? Quem não vai ter esse medo? Porque é isso, cara. Você tem um jogo contra um adversário muito mais capaz no sábado, não é nem no domingo, né? O Flamengo enfrenta o Fluminense no sábado. Você tem que fazer o que ele fez, que é escalar o time quase todo reserva contra uma equipe muito frágil. Eu falo muito da Sul-Americana, mas a Libertadores também tem, muitas vezes na primeira fase, adversários muito frágeis e para alguns elencos do futebol brasileiro é possível rodar, é possível mudar. E acho até que, a despeito das características de jogo, e concordo com tudo que o Zupa falou, fazia sentido até para esse tipo de jogo, mas mesmo que não fizesse, eu acho que o olhar para a qualidade técnica que você tem no time reserva do Flamengo, na comparação com o adversário de hoje, e olhar para a dificuldade que você vai ter num jogo de sábado, ele tinha que fazer o que ele fez e teve os méritos de conseguir os 3 pontos. Só para lembrar aqui, né, acabaram entrando o Pedro, o Arrascaeta e o Ortiz, faltando 5 minutos para acabar o jogo, tempo regulamentar, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo também. Participa do lance do segundo gol. E o Jorginho e o Pulgar eram questões em que ele não ia poder utilizar. Estavam fora. Né, assim mesmo. Alexandre está fora. Já estão fora, Alexandre fora. O Ortiz acabou entrando no final. Então você vê como esse Flamengo foi diferente, é o que você está falando. Tem elenco, tem uma profundidade de elenco absurda. Mas como esse time foi diferente para enfrentar o Cusco. Sabe, daqui até a convocação dia 18 de maio, tem uma lupa no Neymar, tem uma lupa no Paquetá. E quem estiver preocupado com a seleção holandesa tem uma lupa no Memphis, certo? Vamos falar dos nossos aqui. Mas são lupas diferentes, porque o Paquetá joga. Diferente. Isso. É mais fácil colocar lupa no... Mais fácil achar. Não precisa nem de lupa para ver o Paquetá jogar. Não tem CT pior. Para a empresa, né? Para a NR Sports. E tem a lupa da CBF no Paquetá, a lupa no Neymar, a lupa de fora. É isso. O resto dos Parece que tem uma lupa da CBF do Ancelotti. Essa lupa no Paquetá, o que ela diz dos últimos jogos do Paquetá, já incluindo hoje também. Vai lá, Birdo. Eu acho que o Paquetá está melhorando, mas eu acho que ele depende muito, é óbvio, da parte coletiva do Flamengo melhorar num todo. Eu acho que hoje tudo passou muito pelo Leonardo Jardim. Eu concordo com o Jean. Quando você joga na altitude, você tem que impedir que o adversário torne o jogo veloz, chute muitas bolas de fora da área e meta uma correria. Então, se você adianta um pouquinho a marcação, o adversário começa a meter bola longa, você corre, perde a bola, joga para frente, bola longa, corre e o adversário vai minando os jogadores, porque a questão do ar rarefeito não é só uma questão de os jogadores conseguirem respirar, é do desempenho também, de musculatura e principalmente do raciocínio, que fica diferente, com tempo de bola diferente. E com a escalação do Flamengo, um pouco arriscada, porque não tinha os 2 volantes que estão acostumados a atuarem juntos, porque escolheu 2 laterais com mais facilidade ofensiva do que defensiva, o Flamengo conseguiu exatamente pelo trio que tinha à frente dos volantes e posicionamento dos volantes, fazer um jogo, como disse o Pedro, muito tranquilo. Muito tranquilo do Flamengo. Um jogo de muito domínio, como se o Flamengo não tivesse pressa, porque não podia ter pressa, porque a pressa ia atrapalhar a equipe, porque era exatamente o que o Cusco queria, que o Flamengo em algum momento acelerasse o jogo. Não era interessante para o Flamengo. Com o Plata, e aí eu acho que o Zupac chamou a atenção também, mas uma escolha muito pela questão física dos jogadores, para conseguirem lidar com a partida. Quem conseguia correr para cobrir mais ali, para tirar o espaço, estava em campo hoje. O Bruno, por exemplo... O Plata é um jogador mais acostumado à altitude, porque no Equador tem altitude, né? Não bem tanto lembrado. quanto o Cusco, mas tem altitude em Quito, por exemplo. E outra coisa, no Bruno e Pedro, além do Cusco alguma hora sair, o Bruno ser mais usado no contra-ataque, o Bruno compete mais que o Pedro.
Ah, sim. O sem a bola do Bruno é muito melhor que o do Pedro, mesmo o Bruno sendo o jogador mais veterano. Bruno e Paquetá competem muito mais que Pedro e Arrascaeta. Exatamente, claro. Ou seja... Faz parte e da a escolha. gente teve esse debate aqui que em muitos momentos seria o Pedro ou o Arrascaeta, dependendo do desenho de necessidade. Felipe falou isso várias vezes. Provavelmente se o jogo fosse no Maracanã, provavelmente jogariam o Arrascaeta e Pedro. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Bruno e Paquetá. No máximo, uma Paquetá de segundo, não de momento de frente. Na temporada passada, em algum momento, criou-se a coisa de que era um absurdo colocar o Bruno Henrique. Eu gosto muito do Bruno Henrique nessa função. Eu também. Ele não gosta. Foi ele, né? Ele falou. Porque eu acho que ele hoje é muito mais um cara de jogo mas assim, específico. eu acho que as pessoas pegaram a frase dele para corroborar a ideia de que ele não possa jogar ali. E ele pode jogar muito bem ali. Porque ele funciona bem como um centroavante. Claro que é um cara de mobilidade, é um cara diferente, não é o centroavante. Agora, ele entrega tudo aquilo que o Felipe Luiz queria, né, que se entregasse para um centroavante do ponto de vista do combate. Ele tem o mérito de, né, num jogo em que você está, de repente, com as linhas mais baixas, obviamente te oferecer uma qualidade de contra-ataque com velocidade que nem o Pedro tem, né? Porque o Pedro é um jogador muito técnico, acho que para um centroavante ele é muito refinado, mas é outro tipo de jogador, não é esse cara, né, de explorar o espaço como é o Bruno Henrique. Então, assim, eu acho que dependendo do jogo ele pode muito bem ser essa alternativa. E só uma coisinha em relação ao Paquetá, porque você falou pro Birner do Paquetá. Eu acho assim, e eu fiz todos os elogios ao Paquetá na atuação de hoje, porque no primeiro tempo ele jogou muito bem e foi. Mas eu ainda acho que o mérito do Paquetá, ou as razões que existem para você levar o Paquetá para a Copa do Mundo hoje, não são técnicas, não são de rendimento, são muito mais táticas, de qualidade. Ele é um tipo de jogador que hoje a seleção brasileira, do qual a seleção brasileira não dispõe, né? Esse cara, para fazer essa função que o Paquetá pode fazer... É tipo o Igor Thiago, mas uma outra... Não é uma discussão só de quem é melhor. Exatamente, é isso. É a discussão de quem ele. É assim, a discussão, eu quero ter ou não quero ter esse tipo de jogador? E não é porque ele está comendo a bola E sobre o Bruno, assim, né, a posição para o Bruno Henrique jogar, é porque natural que a nossa memória traga sempre um Bruno Henrique quase imparável pelo lado do campo. Mas se a gente analisar friamente o estágio de carreira do Bruno em dezembro vai fazer 36 anos de idade. Assim, eu vejo dois lugares realmente bons para o Bruno jogar. Ou para um time que joga com dupla de ataque, ele ser um dos dois atacantes, ou ele ser um jogador como ele foi hoje. Lembrando que no Jorge Jesus, ele já era um atacante do lado esquerdo, que várias vezes entrava na área como um centroavante. Porque o time jogava em dupla. Era Bruno Henrique e Gabigol. E agora ele não tem mais a velocidade e o arranque, ou seja, ele tem que jogar onde? E para um time que eventualmente joga com ponta, e o Jardim gosta de jogar com ponta, eu acho que ponta é o pior lugar para o Bruno jogar no estágio atual de carreira dele. O problema da avaliação do Bruno é a expectativa de quem está avaliando. O Flamengo ele tem uma situação que é muito confortável. Tem tipo de jogo que é Pedro, tem tipo de jogo que é Bruno. Não precisa ficar nessa de... Não, mas é porque o Pedro é melhor que o Bruno. São situações que para mim são muito claras. O tal jogo do Maracanã, no momento, vai ser o Pedro. O tal jogo com a bola, fora do Maracanã, talvez seja o Pedro. E o Bruno, ele deixou de ser essa coisa do... Tô contigo. Esperam ver o Bruno de 19. Não é mais isso. Esperam ver um Bruno de um outro momento. Não é mais aquilo. Mas o sabe Bruno que me surpreendeu? Passou a ser... O próprio Bruno não querer pedir para não jogar de centroavante me surpreendeu também. Mas eu acho que isso é muito mais o que o Pedro faz quando o time tem a bola dentro do Maracanã, não é o que eu vou entregar melhor. Acho que a frase dele é muito mais essa. Talvez seja ele hoje não é o centroavante. Ele é hoje talvez o primeiro cara a correr. Sabe o movimento que você citou? Quando o Gabigol falou isso, será que ele também não estava olhando para o Pedro e falar, eu não quero ser centroavante? Você sabe o movimento que você citou do Sousa? Daqui? Sim. O que o Bruno faz no jogo de hoje não é muito diferente. A arrancada de tiro curto o que se espera nesse espaço. O sprint curto ele dá. E o Bruno vai te dar isso como poucos jogadores vão te dar. E o Flamengo tem isso. O Flamengo não quer 75 jogos do Bruno de centroavante no ano. O Flamengo não quer 75 jogos do Bruno de ponta igual 2019 pelo ano. O Flamengo é um Bruno que não vai fazer o que o Pedro não vai fazer em um cenário desse. O cabeceio irretocável. E você dispor disso no seu grupo para usar em situações específicas. É um dos pontos fortes. Talvez só o Flamengo tenha. O cara que tem o timing de bola aérea que ele tem, incrível. Tem que ser usado dentro da área muitas vezes, sim. Só mais uma coisa aqui com relação ao Flamengo, antes da gente falar das questões envolvendo a arbitragem. Vocês percebem indícios de reconciliação entre Flamengo e Plata? Sim. Porque
Passou pelo VAR. Pelo menos do ponto de vista hoje do Flamengo. podia ser mais um ponto de Pelo menos, eu não sei o que o decisão. Plata acha disso, mas do ponto de vista do técnico, não tenho dúvida. Ele usou tá ele contra o Santos e botou ele para jogar na Libertadores. O que mais que ele pode fazer? Fora de casa. O que mais? Ele pagar um jantar para ele? Mais do que isso, não tem que fazer. Passa pelo VAR. O Plata deveria pagar esse jantar. Isso Né? passa pelo VAR. Não é ético. Isso passa pelo VAR. Porque, mais uma vez, o Plata, ele assume um risco. É verdade. Numa jogada, mais uma vez. Se ele tivesse sido então, hoje a expulso- gente podia estar aqui hoje falando que, mais uma vez, É o verdade. Plata não Terceira. aproveitou um voto de confiança que lhe foi dado e jogou. O Plata podia ter jogado a vitória do Flamengo de um jogo confortável, repito, pelo ralo. É com 10 na altitude. Sabe? O técnico, Então, assim, o técnico ofereceu a ele a Ele está chance. tentando. E são linguagens. O Flamengo começou a divulgar foto do Paquetá abraçado com o Plata. O Jardim abraçado com o Plata. E o Paquetá foi para a entrevista falar. Tá todo mundo tentando. Só que hoje o Plata, mais uma vez, tentou não se ajudar. Agora, vamos debater aqui o VAR. Para mim, aquilo ali era um lance de cartão vermelho. Sim. A gente já... lances contra ele por causa disso. Então, o Plata, de novo, tem uma chance. Ele vai lá de maneira irresponsável, assume um risco e posso dizer que deu sorte. Então, assim, Tem um olhando cartão para a amarelo nossa de pergunta ali, esteve. acho que assim, o que a gente viu nesses últimos 2 jogos é um sinal do que o Jardim Está disposto a contar com ele. Então, acho que de alguma maneira ele recupera o Mas ainda espaço, é um imprudente, mas eu não acho que ele vai ter o mesmo espaço que ele tinha com o Felipe. Acho que o Felipe olhava para o Gonçalo Plata de uma maneira muito entusiasmada, porque o Felipe era desesperado por um time que roubasse bola, que agredisse sem bola. E talvez o Jardim... E se o Jardim tiver esse olhar, e acho que o Pedro tem toda a razão do mundo, né? Porque se ele é expulso, a gente estava aqui todo mundo criticando. De novo, Plata. Então, não dizendo Até se ele uma vai... tela. A pergunta sobre vai recuperar espaço nem estaria na tela se ele tivesse sido expulso. A gente ia estar falando, Plata decretou seu fim no Flamengo. Provavelmente seria essa a pergunta. Então, acho que também, assim, e acredito, né, que a comissão técnica tem a consciência do risco que correu, que o Plata correu. Então, também não sei o quanto isso vai ser dito para ele. Obviamente, não vai ser exposto publicamente, mas vai ser dito e tem que ser dito. Intervalo. E aí o torcedor... Ah, que bom que eles vão pro intervalo. A seguir, polêmicas de Cusco e Flamengo. Cara, eu não vou repercutir polêmica nenhuma aqui não, viu, galera? Se vocês esperam que eu traga vídeos mostrando os lances de polêmica, nananina não. Vão ver em outro lugar. Eu não vou alimentar a imprensa querendo repercutir a vitória do Flamengo de uma forma negativa, querendo falar que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem. Não vou postar vídeo aqui, pelo menos hoje não, né? Quem sabe amanhã, se eu tiver de bom humor. Mas eu tô de bom humor, cara. Eu não quero postar porque eu não quero. Porque eu não quero alimentar isso, galera. O Flamengo venceu. O mais importante foi a estreia com o pé direito. Cara, estrear na Libertadores fora de casa. Tô até nervoso. Vamos começar de novo, pera aí. Estrear na Libertadores fora de casa com vitória na altitude, meu amigo, temos que comemorar. Agora os caras querem falar de arbitragem. Eu sei, a linha ali estava bem justinha, né? Só que, cara, o que eu posso fazer se o VAR falou que o lance foi legal? Quer dizer, o que eu posso fazer se o VAR anulou o gol? O que eu posso fazer se o VAR entendeu que a entrada do Plata não era para vermelho? A culpa é nossa? Se foi ou não, cara, a gente não pode fazer nada. Quantas vezes o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem? Da Conmebol, o ano passado. O mesmo Plata, o ano passado, foi expulso injustamente, cara. Então, o Flamengo já foi prejudicado no ano passado, né? Então, a gente não pode alimentar essas coisas não, galera. Valeu, tamo juntos. O importante é que o Mengão venceu. 3 pontinhos na conta. Isso que é importante, cara. A briga agora é a seguinte, ficar em primeiro lugar no grupo. Se der para fazer a melhor campanha da fase de grupos, melhor ainda, né? Porque quem tem mais pontuação lá no final, decide o mata-mata em casa. Top, né? Então é isso. Valeu, tamo junto, saudações e fui!